Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Da educação infantil aos cursos preparatórios, do acolhimento aos resultados, da tradição à renovação. Somos uma rede de ensino com valores fundamentados no rigor acadêmico, compromisso, respeito e proximidade com as famílias. Preparamos bons alunos e cidadãos para a vida. A Resolve conta com a reconhecida plataforma de ensino Eleva. Quando se trata da educação do seu filho, a escolha certa resolve. Matrículas abertas em toda a rede. Venha nos conhecer. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A padaria Cantinho do Pão no Bem TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no Bem TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso Noar Podcast. Uma ótima quarta-feira para você. E, claro, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Já passamos aí da marca de 10.100
inscritos, já estamos chegando a quase 10.200, bem legal. E se você está chegando hoje aqui pela nossa convidada e você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Também estamos disponíveis nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, você encontra no Ar Podcast por lá. E se você ouve a gente pelo Spotify, gratidão pela audiência. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso No Ar Podcast, ela que é escritora de 2 livros, ela é cristã, ela é conhecida no Instagram como a princesa cristã, né? Olha que legal. E recentemente eu vi nos stories dela que tem gente chamando ela de Ana, né? Novo apelido. Novo apelido, né? Seja bem-vinda, Analice, ao nosso podcast. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito legal, e a gente vai conversar sobre os livros dela, sobre a caminhada, enfim. E o primeiro episódio dela, gente, foi sensacional, inclusive os cortes dela alcançou muita gente, né? Um em específico que a gente vai falar daqui a pouquinho também, sobre essa repercussão de como foi, principalmente os cortes, a gente vai falar aqui no nosso No Ar Podcast. Antes de a gente começar o nosso papo, deixa eu agradecer a todos que ajudam a gente a fazer o nosso programa, ajuda o No Ar Podcast. Hoje nós temos aí, ao final do nosso programa, uma pizza maravilhosa da Cantinho do Pão, padaria Cantinho do Pão, localizada no bairro Bem-TV, ali na RJ 116, bem próximo da ponte, aqui em Bom Jardim, não tem erro. E lá você encontra uma grande variedade de delícias. Tem pães fresquinhos, doces, salgados, inclusive tem pizzas que eles assam na hora. E a pizza é da casa, gente. Então a massa é caseira, uma delícia. A massa é levinha. E, claro, um espaço maravilhoso para você fazer aquele café da manhã, café da tarde, sensacional, com toda a família. Você está passando aqui também na nossa cidade, vindo de Friburgo até Cordeiro, é bem pertinho, já é logo na beiradinha do asfalto. Passa lá e confira todas as delícias. O Instagram deles é @Cantinho do Pão OFC, e lá no Instagram tem todas as delícias na palma da sua mão e também todas as novidades. Gratidão também aos nossos parceiros da Terabyte, máxima conexão em internet. Você que precisa de internet para trabalhar, jogar, assistir série, filmes ou quem sabe até o No Ar Podcast sem travar, a Terabyte tem planos imperdíveis para você. Vai estar passando um QR Code aqui no nosso episódio, você vai poder escanear e vai direto para o site da Terabyte. E lá você vai selecionar qual a sua cidade. A Terabyte atende Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Pedro e Lumiar. Você seleciona lá certinho e vai aparecer todos os planos que você pode adquirir e contratar. É um plano que tem de acordo com a sua realidade. Você dá uma olhada lá, olha, Thiago, eu preciso de internet para fazer atendimentos online, eu trabalho com atendimento online. Ou quem sabe você faz terapia online, né? Você é o paciente, precisa de uma internet de qualidade, não é verdade? Terabyte tem um plano ideal para você. A Terabyte é a sua máxima conexão em internet. Acesse o Instagram e confira as novidades também, @Terabyte_. A SAF Assistencial também está com a gente aqui no nosso No Ar Podcast, e o SAF é o plano assistencial de excelência para você, tendo um plano muito legal que é o Sou Vantagens. O Sou é uma plataforma de descontos exclusiva para quem é associado da SAF. Se você já é associado da SAF, basta você acessar o QR Code que vai estar passando na sua tela, escanear, e lá você vai colocar os seus dados pessoais e também o seu número de cartãozinho da SAF, bem fácil, certo? E você vai ter acesso a descontos em várias empresas, são mais de 260 grandes marcas, inclusive em Friburgo tem um Cine Show, certo? Você quer assistir aquele filme com descontos? O Sou Vantagens possibilita ganhar descontos no ingresso no cinema. Muito legal. Inclusive, no site você encontra todas as indicações de empresas que você vai ter descontos. Inclusive, tem cursos online gratuitos com certificados e você também participa de vários sorteios. No Instagram, Sou Vantagens ou SAF Assistencial, tem ensinando como você faz para se cadastrar e também como recebe o cupom de descontos em cada empresa. Bacana demais. Acesse o Instagram, @SAF Assistencial ou @SouVantagens e fique por dentro das novidades. A Resolve Educação também é um colégio de excelente qualidade que está aqui em Bom Jardim. Na última segunda-feira iniciou as aulas, não é verdade? E aqui em Bom Jardim, o Colégio Santo Agostinho é Resolve Santo Agostinho, com a qualidade de ensino unindo a tradição com a modernidade
E também o Colégio Resolve Educação está aberto para toda a comunidade escolar para conhecer o colégio, conhecer o sistema de educação. Também tem o Eleva, um sistema de educação muito bacana que une o material didático com o material digital. Então, o aluno, além de ter o livro físico, ele vai ter um aplicativo que, dentro do aplicativo, ele tem acesso a todo o material didático, conteúdos complementares e também cursos extras. Muito legal, né? E o Eleva também é relacionado com os professores. Então, o professor pode dar um feedback de um trabalho escolar pelo aplicativo. Legal, né? A modernidade chegou e o Resolve Educação trouxe isso para a nossa cidade. Confira as novidades no @colégioresolve.santoagostinho no Instagram. Resolve Educação é a escolha certa que resolve. E o nosso grande parceiro também lá em Friburgo é a Soneca Colchões. Top demais! A Soneca tem 2 lojas em Bom Jardim, em Friburgo, perdão. A Soneca Colchões é localizada em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e também na Avenida Alberto Braune, bem no centro da cidade. E lá você encontra uma grande variedade de colchões, cama box, também tem sofás cama, tudo para deixar sua casa top demais. Lá na Soneca você encontra especialistas, né? Verdadeiros especialistas em colchões. Porque, olha que legal, colchão não é tudo igual. Existe um colchão para cada realidade, desde o biotipo até a sua idade. Então você vai chegar lá na Soneca e vai falar assim, olha, eu preciso de um colchão porque, olha, estou sentindo uma dor nas costas, algo mais específico, e os consultores vão poder indicar qual o colchão que é o melhor para a sua realidade. Na última sexta-feira, nós tivemos um podcast aqui muito legal com o Heitor e com o Cassiano, contando um pouco mais da história da Soneca, tanto da Colchões quanto da Soneca Home, e também a gente falou, né, sobre a importância de um colchão de qualidade, de um estofado de qualidade, e quais são os custos-benefícios que você encontra na Soneca. Então, vale a pena você conferir. Thalia vai deixar aqui na descrição desse episódio também, o episódio anterior, para você poder aproveitar e conferir todas as novidades. Lembrando, galera, que a Soneca foi eleita nos 2 últimos anos como a maior loja no índice de satisfação dos clientes. É pesquisa popular. Uma foi feita na rua, pelo IPP Pesquisas, e outra foi feita online. E nas duas, a Soneca foi eleita como a maior em satisfação dos clientes. Siga o Instagram, @sonecacolchões.nf, e confira as novidades na palma da sua mão, localizada lá na Alberto Braune e também em Conselheiro Paulino. Nas descrições aqui do nosso episódio tem todas as informações para você. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Inclusive, a Analice aparece lá no feed, nos stories, às vezes também, das Sonecas, né? É muito legal, né? E a Soneca é uma grande parceira aqui do nosso Noar Podcast. Inclusive, vai estar passando um QR Code aqui para você direto para o Instagram da Soneca. Top demais. Analice, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. E eu queria saber de você o que aconteceu na sua vida desde o último episódio. A gente viu aqui em off que foi em abril, né? Tem quase 1 ano de podcast. Foi um podcast muito legal, né? A gente conheceu um pouco mais da sua trajetória, também sobre a Conversa no Poço, né? Seu primeiro livro. E o que já aconteceu, assim, de novo nesse último ano aí? E, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui e realmente abril. Tá quase dando 1 ano já e eu nem lembrava que tinha tanto tempo. Eu achava que tinha sido mais pro meio do ano. Então, realmente aconteceram muitas coisas. Eu saí para várias ministrações a partir do 2º semestre, porque em julho eu lancei o livro de Davi. Então, sempre quando tem o lançamento do livro, eu passo o semestre seguinte viajando um pouquinho pelas cidades e pregando, porque quando tem o lançamento, as pessoas ficam sabendo mais, né? E depois que a poeira baixa, os convites diminuem um pouco. Sim. Mas foi isso. Muito legal. Várias pregações, também acompanhei os meus pais em muitas ministrações. Sim, eu vi que vocês foram até para outros estados, né? Fazer a pregação em outro estado, cara. Foi qual estado que vocês foram? Nós fomos para o Mato Grosso do Sul em junho. Ainda não tinha o livro de Davi lançado, né? Sim. E eu também preguei em Minas Gerais, e 1 semana antes do lançamento de Davi. Então, eu fiz um lançamento lá, levei os livros de Davi, e fiz um pré-lançamento em Minas Gerais.
E também nós fomos para Rondônia, em julho. Na legal. semana seguinte do lançamento do livro. Legal. Nossa, já tem bastante tempo também do lançamento, né? Passou muito Tem, rápido, né? Sim. A gente que participou lá no sítio, né? Não parece que tem tanto tempo, né? Mais de 6 meses Tem passado já. muito rápido, né? O tempo tem passado muito rápido, realmente. E questão, por exemplo, assim, da evangelização também nas redes sociais, como que tá o Instagram, como que tá essa atividade também digital? Eu vi que você tá muito presente, né, nas redes sociais, né? Eu tinha já o YouTube quando eu vim aqui em abril. E eu comentei com vocês que eu tava parada. E agora, desde a primeira semana, desde o primeiro sábado desse ano, eu tô postando novamente no YouTube. Porque é um compromisso que eu fiz comigo, que todos os sábados eu vou postar, pra ter pelo menos uma constância. Pra ver se ano que vem eu consigo voltar de fato com mais vídeos por semana. Porque a gente estava até comentando anteriormente, né, sobre edição, tudo isso é muito complicado. É verdade. E eu tô finalizando a escola esse ano, tô no 3º ano do ensino médio, então são muitos outros compromissos. Só que no Instagram eu consegui encontrar uma rede mais simples, mais fácil. Porque você faz o story e ali todo mundo que tá no Instagram tá vendo a realidade. Realidade um pouco mascarada, mas a realidade que eu digo... Você bota um filtro, você arruma um lugar bonitinho, mas é muito mais fácil, porque não tem tantas edições. Perfeito. Então, eu tenho postado praticamente todos os dias. Ano passado era sagrado, todo dia tinha conteúdo. Pelo menos um vídeo, uma foto. Tentava ser presente nos stories, mas eu confesso que essa é a minha maior dificuldade. Porque nos stories é exatamente mostrar um pouco do dia a dia, né? E eu não faço isso. Todo mundo que fala de Instagram fala, Nisso, você tem que mostrar mais do seu dia a dia, é isso que as pessoas gostam de ver, porque conecta, né? Acaba conectando. Por mais que as pessoas falam, olha, o seu conteúdo é maravilhoso no feed, mas você precisa estar mais presente nos stories. Mas também é uma meta para esse ano. Só que ano passado, depois do podcast, teve um boom, né, o Instagram. A gente vai falar sobre isso, mas essa questão de mostrar os detalhes da vida é complicado, né? É muito complicado. É porque eu não gosto muito de exposição. Certo. Na verdade, toda a minha família, a gente não expõe muito a nossa vida. Eu sou a que mais expõe e eu quase não exponho. Só que eu posto, tipo, quando a gente tá em família, geralmente eu posto mais. Quando a gente vai fazer uma viagem, sabe? Aí eu posto tranquilamente. Agora, o dia a dia, eu acho muito monótono. Eu acordo, eu vou pra escola, aí tem dia que eu estudo o dia inteiro na escola. Então, são coisas que eu falo, cara, não é tão interessante mostrar, mas acaba que é o que as pessoas gostam de ver, né? É verdade. Porque, querendo ou não, se a gente prestar atenção direitinho, ao longo do dia, tem várias coisas diferentes que a gente pode mostrar para o público. Sim, igual o nosso conteúdo aqui. Quando a gente faz algum trabalho externo e coloca, tipo, como os primeiros stories, é o que mais chove, né? Sim. É o que mais dá visualização, porque o pessoal fica curioso e tal, e eles querem saber o que há de novo, assim, né? E a retenção do Instagram, o Instagram ele vai entregar mais conteúdo se ele perceber que os seus stories estão sendo assistidos por completo. Só que pra gente prender uma pessoa 1 minuto naquele story é muito complicado. Então, quando é uma viagem, quando é uma externa que vocês fazem, isso é diferente do que eles veem. Não é o dia a dia. Então, eles querem saber. Eu estava até conversando com uma pessoa, uma mulher que eu conheço, que ela estava falando assim, Analice, quando você viajou no final do ano, eu via todos os stories. Eu não perdia um, porque eu estava aqui trabalhando, mas era uma realidade diferente da minha. Eu queria conhecer essa realidade também. Então, acaba que o diferente dá mais retenção mesmo. É verdade. Engraçado como que o algoritmo percebe isso, né? De forma muito natural, né? Exatamente. E acaba que, quando a gente vai pensar nos grandes influencers, a gente vê como que eles vão buscando sempre coisas novas justamente por causa disso. Porque até eles, se eles tiverem uma vida muito repetitiva, eles começam a perder números e engajamento. Fica monótono, a gente acha chato. A gente quer o novo, né? E a gente que tem a vida igualzinha todo dia, a gente fica vendo, Exatamente. rapaz, esse pessoal tá cada dia em algum lugar diferente. Aí a gente acha que não é bom o suficiente, não tem como postar minha rotina. É verdade. Aí entra a comparação, né? Pois é, aí cara, entra o muito grande difícil. desafio da internet mesmo, da gente ter sanidade mental usando a internet, né? E ainda eu fiz um compromisso comigo mesmo também. Não tem nada a ver com propósito espiritual, tá, gente? Porque muita gente confunde. Mas dessa vez não foi propósito. Foi comigo mesmo, pro meu bem mesmo, pro bem da minha saúde mental, eu falo. Todo final do mês,
de 2024, eu vou ficar uma semana sem Instagram. Então, última semana do mês. Os últimos 7 dias. E no final do mês, do final do ano, vai ter dado 3 meses sem Instagram, né? Se a gente contar tudo. Isso é muito tempo, se a gente parar pra pensar. É verdade. Se ficar 3 meses seguidos sem Instagram, seria bastante tempo. Só que eu fui fazer isso em janeiro. E, cara, eu não queria voltar. E, eu fiquei sem Instagram, sem consumir Instagram. E eu até estava conversando com a minha psicóloga sobre isso. Eu falei assim, olha, eu achei estranho, porque eu gosto de estar ali, eu gosto de ver, inclusive, de consumir conteúdo. Mas quando eu fui instalar o aplicativo de novo, sei lá, eu me senti mal. Aí ela falou assim, isso é ansiedade. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E quão importante é a gente trazer. Porque quando a gente está no dia a dia, a gente não percebe que a gente se compara. A gente não percebe que a gente está querendo fazer não igual, mas parecido. Ah, se com fulano deu certo, comigo também vai dar se eu fizer. E isso vai trazendo muita pressão para a nossa vida. Então, eu já voltei da última semana sem o Instagram. Eu já voltei falando, gente, eu não vou postar mais todo dia. Eu só vou postar quando Deus realmente colocar no meu coração. Porque eu não quero que isso daqui se torne algo cansativo, sabe? Porque já não estava mais me dando o prazer que eu tinha antes. Perfeito, perfeito. Enquanto você falava, a gente vai se colocando na situação também, né? Porque o que você falou é muito real. A gente não percebe que a gente está entrando no looping, né? Que a gente, muitas vezes, a gente critica sobre a questão do vício em Reels, por exemplo, de você ficar só rolando, mas quando a gente se pega, a gente está fazendo exatamente isso, né? E é um cansaço, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando a gente fica muito tempo rolando a tela assim, quando você larga o celular, bate um cansaço mental terrível. Eu já tive várias vezes por semana, eu tenho isso, inclusive. E aí eu me chamo a atenção, porque eu falo... Porque a gente gasta tanto tempo ali, e quando a gente fala, vamos supor, cheguei da escola, eu vou descansar um pouquinho mexendo no celular e depois eu faço os meus afazeres. Só que o celular consome o tempo e a energia mental. E aí, quando você desliga para fazer os seus afazeres, você já está exausto. E aí, eu não consigo mais fazer as coisas que eu me propus a fazer. É verdade. Isso é muito sério, porque o celular não é descanso mais. Já foi o tempo que a gente pegava só para consumir um conteúdozinho e pronto. Não é mais descanso. Qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não seja uma criadora de conteúdo, ali ela vai abrir um WhatsApp de trabalho, ali ela vai pensar, ver um vídeo no YouTube, ela já vai pensar, eu posso colocar isso na minha empresa, sabe? Vai o tempo todo te remetendo a como você pode fazer mais dinheiro, como você pode ser mais próspero. Isso vai cansando. Fora os picos de dopamina, né? Porque cada vídeo satisfatório que você vai assistindo é um pico de dopamina que o seu cérebro libera. E aí, quando você vai fazer uma tarefa que não tem dopamina, não é legal, né? Aí você não quer. Exatamente. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque é algo tão natural hoje em dia que a gente não percebe. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu não entendo por que eu ando tão cansado, tão para baixo, né? Eu percebi muito isso nessas férias. Graças a Deus eu consegui descansar, mas eu sinto que eu consegui descansar porque eu percebi que eu estava assim durante o ano todo e aí eu deixei mais de lado, sabe? Eu li muitos livros. Nossa, eu vou fazer as contas, eu li 6 livros nas férias. Que legal. Nas férias de 2 meses, né? E são livros de história grandes, sabe? Que legal. Poxa, e com certeza quando termina de ler o livro, o sentimento é completamente diferente do que ficar horas no Instagram ou nas redes sociais em geral. É algo engraçado que a gente fala, porque a gente trabalha com isso, usa isso como ferramenta de trabalho, e ao mesmo tempo a gente vê como que, quando não é consumido de uma forma racional e uma forma, sei lá, posso dizer, inteligente, vai te fazer mal, né? Na semana retrasada, nós tivemos um podcast aqui também, o pessoal é da agência de marketing, e eles também, mesmo sendo agência de marketing, falaram, olha, eu trabalho com Instagram, mas eu evito o máximo de ficar olhando o Instagram, porque eu deixo de ser produtivo quando eu assisto conteúdos. Cara, que loucura isso. É muito doido. E eu achei muito legal o que eles falaram, que como eles percebem isso e como afeta tanto a saúde mental das pessoas, o conteúdo que eles produzem, eles tentam levar o máximo de informação possível para que não seja somente aquele satisfatório, sabe? Que o cara fica assim, olhando assim e não agrega nada. E, gente, eu fico bem revoltada, na verdade, porque eu tava vendo hoje uns stories de uma pessoa que eu não sigo, de uma influenciadora muito grande, que eu não sigo, e que eu falei, cara, mas não só essa, outras mulheres também fazem vídeos de nada.
Tipo, não é como se ela fizesse um vídeo de maquiagem mostrando o produto, fazendo resenha. Não é, ela não faz nem isso, é só a vida da pessoa. E, tipo, aquilo dá muitas visualizações, ela ganha muito dinheiro e, como você disse, é só pro prazer do ser humano. Não tá agregando em nada, a pessoa vai sair daquele vídeo só exausto ou só em comparação de eu não tenho essa vida, eu não posso viver dessa forma, eu não tenho esse dinheiro, eu não posso fazer essa viagem, sabe? E aí, eu tenho uma dificuldade muito grande de usar o Instagram, mesmo com o número de seguidores que já tem, como forma de trabalho no sentido de publicidade. Porque eu fico na linha tênue. Eu falo, cara, não, eu quero ter prazer nisso daqui. E eu sei que pode se tornar um trabalho e que vai ser bem remunerado. A gente vê essa realidade. Só que, ao mesmo tempo, eu também quero que seja o meu meio evangelístico. Então, eu tenho que dosar, sabe? E eu fico nessa guerra constante dentro de mim. E eu acho que muitos influenciadores evangélicos também têm a mesma coisa. É verdade, é verdade. Eu acredito que seja realmente muito difícil, porque quando a pessoa tem somente um lifestyle e a vida dela não é voltada somente, né, e tendo como princípio, né, a questão do evangelho, acaba sendo mais fácil você fazer venda de publicidade. Hoje em dia, você tem vários nichos que pode abordar. O interessante seria se nichos que já são evangélicos fizesse a publicidade, né, em perfis que são de evangélicos. Porque une o útil ao agradável, né? Você fazer a publicidade para uma empresa que já tem como um público-alvo, né, os evangélicos e acaba juntando quem é influencer evangélico. Exatamente. Mas pegar uma empresa de fora realmente tem que... É muito difícil. Você tem que pensar muito. É verdade, é verdade. Até para o público entender também, né? Até entrando na questão da viralização do corte, né? Veio muita gente de fora, né? Veio. Eu não lembro agora exatamente o número exato com aquele vídeo. Só que aquele vídeo foi o pontapé, porque tá com quase 10 milhões de visualizações. Uau. E foi o pontapé, porque a partir dali, outros vídeos meus começaram a ir muito bem. Que legal. E aí, muitos seguidores entraram. Ano passado, durante 2023 inteiro, eu ganhei cerca de 13 mil seguidores. Muito bom. E era assustador. Tipo, tinha dia que eu abria o Instagram, assim, eu mostrava para meus pais de manhã. Nossa, olha que legal, tá com tantos seguidores. Aí, à noite, já tava muito mais. E a gente ficava... Como a gente não tá acostumado com isso, a gente ficava meio assustado, sabe? Eu imagino. Mas no modo feliz. Sim, a gente também ficava assustado, porque o crescimento foi igual, né? Foi mútuo nesse sentido. Como a gente botou como colaboração, o pessoal seguia tanto no ar quanto você, né? E foi muito legal, porque era a mesma situação. Só chegava notificação uma atrás da outra, né? Do pessoal curtindo, seguindo, comentando também. Muita gente tirando dúvida, né? Colocando lá dúvidas. E eu vi que boa parte você conseguiu responder, né? Eu tentava responder tudo. Até porque isso é até uma técnica de engajamento, né? Se você responde, aí a pessoa vai lá e bota outra resposta. Então vai indo mais comentário. O Instagram vai entendendo, cara, esse conteúdo tá muito bom. E vai mandando. Sim. E como que foi essa repercussão toda, né, pra você? Como que... Você falou que ficou assustada com os números que foram aparecendo, mas a mensagem, né? Porque a mensagem do corte foi muito forte. Boa, né? Foi, nossa. E posso ser leigo nessa parte, nesse sentido, e tá tendo uma visão equivocada. Mas a gente vê tanta besteira viralizando, e quando a gente vê uma mensagem de Deus viralizando, cara, e às vezes furando até a bolha, que não era somente dos cristãos indo pra fora, cara. Eu achei muito legal isso. Eu também gostei. Eu recebi a mensagem de... Eu fiz uma amizade na internet, algumas amizades, né, nesses anos que eu tô na internet com influenciadores que não conheço pessoalmente, só pela internet. E uma delas chegou a me mandar, falou, olha só, foi pro meu grupo da família, mandaram no grupo da família. Até dezembro, até o final de dezembro, eu tava numa confraternização lá no sítio, aí uma amiga nossa virou e falou assim, Annalise, deixa eu tirar uma foto com você, porque minha irmã acabou de botar o vídeo no grupo. Eu falei, gente, até hoje ainda tá lá. Então, eu fiquei muito feliz do vídeo ter tido essa proporção, porque eu tô na internet, no geral, há 7 anos. No Instagram, vai fazer 4. Em abril também, eu acho que faz 4. Então, nunca tinha tido. E quem trabalha com isso sabe que a gente produz conteúdo e parece que não anda. A gente faz e parece estar no mesmo lugar. E aí, do nada, pum. E aí que tá. O Instagram, seu Instagram, a sua página, tem que estar preparada para esse boom.
Eu penso, se o meu Instagram não tivesse tanto conteúdo que eu tinha produzido nesses 3 anos, teria dado boom. As pessoas teriam visto muito vídeo, mas talvez eu não ganharia tanto seguidor. Porque as pessoas falariam assim, mas sobre o que é esse Instagram? Não tem conteúdo, não tem algo, um nicho formado. Então, eu me agradeci por ter formado aquele tanto de conteúdo. Eu falei, ainda bem. E, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz e tentava responder o máximo de comentários possíveis, até para as pessoas que talvez chegassem no vídeo e que não fossem evangélicas, terem uma visão mais clara. Porque quando eles pegam o corte, talvez eles não entendam tudo o que a gente estava falando na hora. Por quê? É um corte, é um vídeo de 1 minuto que está ali, não tem como a gente botar tudo. O completo está no YouTube. Então, para as pessoas entenderem, eu até tentava explicar o contexto e tudo mais. E a gente via nos comentários, pessoas que vinham atacar, mas depois a gente explicava, a pessoa ficava quieta, porque tipo, agora eu entendi, né? É verdade. Poxa, isso é muito legal e ver a repercussão e o resultado da repercussão, porque algo que você falou e é muito verdade, é o perfil estar preparado para receber, né? Muita gente pensa só em viralizar, mas só fica naquilo, né? Se a pessoa não tiver um perfil preparado para receber essas visualizações e essas pessoas que vieram por um vídeo, só vai assistir aquele e vai embora, né? E é importante também estar nichado, né, o seu conteúdo, porque se o meu vídeo, nosso vídeo era cristão, era sobre um conteúdo cristão. Imagina se no meu Instagram eu falasse sobre maquiagem. É verdade. Não ia colar, as pessoas estavam chegando ali pela palavra de Deus, elas não estavam querendo saber de maquiagem. Então, quando você posta um vídeo para viralizar, tenha certeza que ele faz parte do seu conteúdo realmente, para as pessoas certas entrarem no seu perfil. Que legal, cara. Isso é muito legal. A gente vê que até o erro lá do nome do autor, C.S. Lewis, foi motivo de engajamento. O pessoal fala, tá errado o nome. E isso gera engajamento, né, cara? Muito bom. Não, e o mais legal que na hora que eu fui lá escrevi, né, que passou despercebido na hora do corretor, aí o pessoal entendeu, né, porque normalmente o pessoal desce a lenha, né? Eles foram compreensivos, graças a Deus. Graças a Deus, mas muito legal, cara. E fico muito feliz de verdade do resultado que o corte trouxe para você. Graças a Deus. É uma união de fatores, né? A conversa Sim. foi muito boa, você tem uma inteligência muito grande, você vive o que você fala, não somente fala, né? Porque tem muita gente que fala, e fala só. Mas não, você vive o que você fala, a sua família realmente é aquilo que você falou no seu corte. E só foi um ambiente ideal para aquilo acontecer, né? Para chegar às pessoas, para ser viralizado o vídeo. Então eu fico muito feliz que as coisas acontecem com as pessoas certas também, né? Então, muito legal. E depois disso tudo, né, acabou que aconteceu o livro de Davi, né? Nesse período que você veio aqui em abril, você já estava escrevendo o livro de Davi? Já estava em produção? Ele já estava escrito. Já estava escrito? A gente já estava em produção. O que acontece? Eu uso minhas férias de dezembro para escrever. Só que nessas eu não escrevi. Você foi passear. Exatamente. Eu fui descansar. Não disse pra vocês que... Gente, real, esse negócio de consumir conteúdo no ano de 2023 inteiro, eu fiquei muito exausta. Mas voltando. Em dezembro de 2022 para 2023, dezembro, janeiro, né? Eu escrevi o livro de Davi. E é um processo muito grande a questão da edição. A gente queria lançar o livro em maio, porque o livro da conversa foi lançado em maio de 2022. E aí meu pai queria, né, que fosse um ano pra gente lançar. Só que o processo da edição é muito complicado, porque a gente tem que escolher capa. E aconteceu o mesmo caso do livro da conversa. O editor me mandou uma capa e eu falei, não é isso. Sabe quando você sente? Eu não tinha ainda visualizado. O livro da conversa eu tinha visualizado uma capa, eu sabia exatamente o que eu queria. O de Davi, não. Só que eu falei, não, mas acho que não é isso, não. Aí eu tentei conversar com ele e tal, e ele me mandou uma capa completamente diferente que essa daqui, inclusive. Que legal! Obrigado! Dá de presente o livro. Aqui, ó, galera, ó. Que bacana. Aí que tá seja ali, uma bênção na vida de vocês que amém, lerão. Amém. Davi, de trás da manada ao alto do trono. Muito legal. E o mais incrível, sabe, disso aqui? Quando eu leio esse título, vem a voz do seu pai na cabeça. De tanto ele falar desse título, ele é lido com a voz do pastor Alan na minha cabeça. Muitas coisas que eu falo, assim, não só do título, mas que eu tô falando no dia a dia, eu lembro da voz do meu pai
Justamente ele tem uma voz forte, né? É verdade, tem Que marca. dedicatória, Thalia. Ó, a Thalia e o Thiago, que este livro seja uma flecha para os impulsionar a viver os propósitos dos céus. Analice Barroso, obrigado. Muito legal, muito legal. Com certeza, nossa, muito bonito. Tem as gravuras. Isso foi Nossa. outra coisa. Isso é outra coisa que bonito. Não dificulta, mas prolonga o processo. E você faz, desculpa te cortar, mas você faz parte também da escolha dessas gravuras todas? Eu escolho. Eu não faço as gravuras. Certo. Mas eu escolho. Muito legal. Vou explicar mais ou menos para vocês como é esse processo. Eu escrevo todo o livro. Se você quer contratar uma editora antes da escrita, essa editora vai te ajudar, inclusive, a escrever o livro. Então, se você tem um conteúdo, mas você não tem... Você não se sente preparado para escrever, não tem ainda muita experiência no assunto, você pode pedir ajuda que vocês vão meio que escrever em compartilhar. Por exemplo, vão abrir um documento no Word que seja compartilhável e aí o editor vai conversar com você, olha, esse parágrafo não ficou tão bom, e vai te ajudando. No meu caso, eu já escrevi direto o livro. Porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever, então foi meio que natural, graças a Deus, foi um dom mesmo que o Senhor me deu. E em janeiro, final de janeiro, na verdade, início de fevereiro, eu entrei em contato com o editor, que foi o mesmo da Conversa no Poço, que é o Denis Duarte. E ele falou, vou mandar o orçamento. Ele me mandou o orçamento, a gente fechou. E logo ele começa a diagramação. Aí ele ajeita tudo. É importante dizer, gente, que na diagramação você tem que falar tudo. Se você quer que um título seja... em tal cor, você tem que falar, sabe? Todas as coisas. Porque ele vai diagramar conforme você enviou o documento para ele. Então, se você só enviou tudo assim escrito, ele vai ajeitar os parágrafos, mas ele não vai mudar cor, ele não vai mudar título de lugar. Então, tudo isso vocês têm que ir acordando. E aí, eu também pedi para ele fazer a correção ortográfica, para estar tudo direitinho. Depois disso, eu falei, Denis, vamos ver a capa. E aí que ele foi vendo, ele foi fazendo. E, graças a Deus, aprovei a capa. Depois disso, tem o processo das gravuras. Porque a gente paga por desenho, né? Entendi. Então, não é de certa forma, é um pacote, só que se torna mais caro por pagar por desenho. E aí, ele acabou dando alguns desenhos pra gente. Porque como é o segundo livro, né, gente? Tem essa vantagem. Escrevam mais livros para você ganhar desconto da editora. E aí, ele mandou todo o documento em PDF para mim. E tinha coisa que eu vi que eu falava assim, esse desenho não tá tão legal. Tinha alguns desenhos que Davi tava com uma cara muito de criança. Eu falava, olha, esse daqui não ficou bom. Porque eu acredito que tenha sido feito em inteligência artificial. Na verdade, se você olhar a cara dos desenhos, foi realmente inteligência artificial. Então, tinha como mudar, sabe? Mas foi assim. Mas eu aprovo cada desenho. Poxa, que legal, cara. Muito bonito. E realmente, a capa ficou maravilhosa, né? Ficou, né? E nossa, a textura também, né? Muito legal. Depois... E isso daqui, depois a gente teve que enviar pra gráfica, mas o alto relevo, né? O alto relevo. Esse brilhinho, Aham. a gente pede pra editora fazer uma máscara da onde você quer esse brilho, Aham. que aí a gráfica imprime. Sim. E quem é a pastora Tânia Tereza? É uma pastora juíza. Ela é Aham. juíza. E ela é uma pastora da área de cura e libertação no interior. Olha que legal. E os meus pais... Nossa, é muito bonito até a história da minha mãe em relação a isso. Porque em 2014, mais ou menos, a minha mãe encontrou a pastora Tânia Tereza no YouTube. Aham. E começou a ouvir muitas pregações dela. E falou que um dia eu vou trabalhar com essa pastora. Eu vou pastorear junto com ela. E tipo... Gente, no nosso olhar... Sabe quando você ouve a mãe falando... Tá bom. Sabe? No nosso olhar humano não tem como. Porque a mulher... Ela não lembro agora onde ela mora. Ela mora em outro estado, agora eu não lembro exatamente. Só que ela mora em outro estado, ela é reconhecida, então você pensa, não tem como. Até que a minha mãe foi procurar sobre o curso dela online. Online não, sobre o curso dela. Foi procurar no site sobre o curso. E aí encontrou o número de telefone dela. E é o número da pastora mesmo. O número que fica exposto no site é realmente o número da pastora. Ela é muito acessível. E a minha mãe foi fazer esse curso junto com meu pai, que é um seminário intensivo de libertação e cura. E aí, logo depois, o meu irmão foi fazer, o Cassiano. No que o meu irmão foi fazer, a minha mãe já conversava com a pastora no WhatsApp e acabou que a pastora meio que teve uma reunião, alguma coisa assim, uma conversa com os meus pais, e meus pais começaram a fazer parte da equipe dela mesmo. Isso em 2018.
18, eu acho. Então, olha, 4 anos depois da minha mãe profetizar, palavras têm poder. Olha que legal. E é ela que prefaciou. Que legal, cara. Nossa, a palavra tem poder, né? E olha que bacana. Realmente, né, gente? E fica até uma lição, né? Se você quer algo também, você busque meios de você chegar a esse objetivo, não né? fique só na palavra. Exatamente, né? Você vai buscando meios porque é bem provável que aconteça, cara. Isso cara, aí. E Analice, beleza, né? Davi de trás da manada, do alto do trono, né? O livro, ele aborda toda a vida de Davi, sem dar spoilers que o pessoal vai ler, com certeza, né? No final você vai falar onde o pessoal pode adquirir, mas o que o Davi é abordado nesse livro, como que é a visão de Davi, enfim, conta pra gente como que é. Foi assim, eu fui fazer uma das pregações em novembro de 2022, lá em Minas. Uhum. E aí, eu tinha que escrever sobre um filho. Um filho eu ia pregar para adolescentes, então era um congresso de famílias e para os adolescentes eu precisaria falar como eles serem bons filhos. E eu pensei assim, cara, quem foi bom filho na Bíblia? Tá, temos muitos exemplos. José foi um bom filho, Jesus foi um bom filho. Só que eu falei, naquela semana eu tinha lido sobre Davi. Eu tinha lido quando a passagem fala que Jessé, pai de Davi, deixou-o fora da mesa enquanto Samuel foi conversar com ele e com os outros filhos. Davi ficou cuidando da manada. Eu pensei, cara, poxa, Davi deve ter ficado chateado, né? Não foi chamado. O sacerdote estava na casa dele e ele não foi chamado para se sentar à mesa. E eu falei, mesmo com essa chateação, mesmo ficando triste, Davi não deixou de honrar o seu pai. Quando Saul, depois da guerra, quando Saul estava perguntando a ele, olha, você é filho de quem? Depois de Davi ter matado Golias, o grande gigante. E Davi foi lá e respondeu, eu sou filho de Jessé, o belemita. Ele foi lá e deu honra ao seu pai. Eu falei, Davi foi um bom filho. Davi, mesmo sofrendo, Davi trabalhava, Davi cuidava das ovelhas do pai e Davi honrava o pai. E começou assim, com uma pregação de filho. Uhum. O livro de Davi, ele é dividido em 3 sessões. Davi na família é a primeira. Então, tecnicamente, eu tinha encontrado um capítulo, eu escrevi primeiro um capítulo de uma das sessões, porque é Davi como filho. E nessa de Davi na família, eu falo sobre ele no casamento, que ele errou muito no casamento dele. Ele adulterou. Ele talvez tenha sido o pecado mais comentado da Bíblia. Um dos mais comentados hoje em dia. Porque ele adulterou e logo após o adultério, ele matou, ele colocou o esposo de Betseba na frente da guerra para ele ser morto. Então, ele também, de certa forma, matou o marido dela para poder ficar com a mulher. Então, é um adultério seguido de assassinato e isso reverberou em tiveram muitas consequências para a família de Davi, que eu trato aqui no livro também. Inclusive, falando desse âmbito espiritual, sabe, consequências do que gerou. Então, tem Davi na família falando sobre filho, sobre marido, sobre amigo, porque Davi foi um grande amigo de Jonatas, filho de Saul, inclusive. E esse capítulo é muito interessante, é o 4º capítulo, se eu não me engano, que é Não tenha medo de amar com toda a sua alma. E eu sinto que hoje em dia as pessoas têm medo de amar com toda a alma, porque as pessoas têm medo de se entregar. Inclusive, a gente vê muito uma frase, não cruze um oceano para quem não cruzaria uma prainha por você, algo assim. Uhum. E eu te digo, cruze o oceano, porque Jesus falou que a gente tem que amar as pessoas. Jesus veio à Terra e falou, ame ao próximo como a si mesmo. Então, cruze o oceano, ame as pessoas. Não tenha medo de depositar o seu amor. Você nunca vai errar depositando o seu amor. Talvez a pessoa que receba não saiba receber, mas o erro não vai ter sido seu, a culpa não vai ter sido sua. Jesus vai te honrar por você estar amando a pessoa. Então, não tenha medo de amar com toda a sua alma. Perdão. E Davi nos ensina isso. Davi falou para Jonatas, olha, eu te amo com toda a minha alma. E isso é muito corajoso.
Eu penso que hoje em dia eu preciso amar mais as pessoas com toda a minha alma. Eu não faço isso por completo. Amar as pessoas com toda a sua alma é você se doar por elas. É você ter noção de que, mesmo que a pessoa me fira, eu vou perdoar. Eu não preciso conviver com quem me feriu, mas eu vou perdoar, porque é isso que a Bíblia me diz. É o amor... Incondicional mesmo. É praticamente o amor de Jesus. Exatamente. É você treinar. E não vai ser fácil, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E nós não somos Jesus. Então, a gente ter esse amor é complicado. Só que, quando a gente treina, vai ficando mais fácil ao longo dos dias. É verdade. Até porque o mais difícil, na minha visão, sobre essa questão de amar incondicionalmente, é você mesmo não querendo fazer, você vai lá e faz. Porque muitas pessoas... Porque muitas pessoas, às vezes, esperam sentir completamente esse amor dentro de si para poder externar. Sendo que é ao contrário, é mesmo sem você sentir, você vai e faz, porque você tem que fazer. Se a gente ficar esperando, né, a gente sentir algo... Acaba que o nosso coração, né? São Paulo já dizia, né? Paulo já dizia, né? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero eu faço. Então, se a gente deixar a nossa essência somente guiar a gente só vai fazer as coisas que são ruins. Então, a gente tem que, como você falou, treinar o nosso ser a fazer coisas boas e amar incondicionalmente, né? Sim. E outro capítulo que tem nessa sessão é Davi como pai. Uhum. E aí tiveram erros e acertos, né? Só que uma característica muito linda de Davi é que, eu coloquei aqui, sendo pai sem ter sido filho. Porque se a gente olha a história, Davi estava lá na manada. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Ele estava mais sendo servo de Jessé do que filho de Jessé. Então, como ele exerceria a paternidade sem ter experimentado isso? Então, ele estava sendo pai sem ter sido filho. E eu digo isso, às vezes, para alguém que está me assistindo. Se você é pai ou mãe e não recebeu esse amor na infância, se você talvez não tenha crescido com os seus pais do seu lado, ou você é órfão, ou você cresceu com seus avós, mas não teve a presença do pai, não teve a presença da mãe, você pode ser pai, você pode ser mãe. Porque você pode fazer diferente. Davi não aprendeu na prática sendo um filho. Mas ele poderia olhar os outros irmãos, como que Jessé cuidava dos outros irmãos. Quando Saul cuidava de Jonatas, que era o seu grande amigo, ele também percebia. Tem até um trecho aqui do livro que eu quero ler, está lá na página 57, diz assim: não tome como verdade quem afirma que ser rejeitado durante toda uma vida resulta em pessoas que rejeitam. Acredite. Este ciclo de paternidade destrutiva pode ser encerrado e as cadeias podem ser quebradas. Quem dita e decide a forma que quer viver e tratar os demais somos nós mesmos. Se você decidiu ser um pai mais presente, será. Se você decidiu ser uma mãe mais carinhosa, será. Se vocês, como casal, decidiram dar a esta criança a infância que não conseguiram ter, farão isso. Essas frases não são para surtir um efeito especial nessas páginas. São para colocar em sua mente as verdades proferidas do trono dos céus diretamente para a sua vida. Então, seja o pai que você sempre sonhou em ser. Seja a mãe que você desejava ter na sua infância. E não use as desculpas do mas eu não tive isso. Mas eu não sei amar. A Bíblia te ensina como amar. Deus te ensina como amar. E você tem essa capacidade dentro de você. Você tem essa essência. Realmente. É muito usado a desculpa de que sempre foi assim, comigo foi assim. Então, as pessoas acabam deixando o coração endurecido justamente por causa disso. Você não demonstrar amor para o filho, né? Você não demonstrar afeto para o filho. E se torna cada vez mais comum que a gente nem consegue imaginar e quanto isso machuca uma criança, um adolescente. Então, existe a oportunidade de romper o ciclo, né? Existe essa oportunidade de você fazer diferente, de você dizer, não, comigo vai ser diferente, eu vou tratar de uma forma diferente, cara. E achei muito legal, de verdade, porque você pegar a história de Davi e trazer para a nossa realidade de vida atual é um ensinamento incrível. Foi essa a intenção. E não só... Nessa primeira parte, nessa primeira sessão, realmente é como trazer ele para a nossa realidade. A segunda sessão, eu já falo sobre Davi no ministério, Davi no relacionamento dele com Deus.
Então, por completo, tem como a gente trazer também para a nossa realidade. Tem um capítulo que chama A Escola no Processo. E como que a gente aprende nos processos da vida, nos desertos da vida, muitas vezes. Aqueles momentos que a gente não queria estar passando, mas que a gente sabe que tem um aprendizado. Eu até comento que um dia eu vi uma influenciadora que estava passando por uma situação muito complicada na vida dela, em relação a uma situação pessoal muito complicada, melhor não falar. A gente não quer mais polêmica nos podcasts. Aí ela disse, perguntaram para ela, nossa, você está tirando bom proveito? Você está tirando um aprendizado? E ela falou, não, eu não queria ter passado por isso. Se eu escolhesse ter aprendido o que eu aprendi e não passar, eu escolheria não passar. E eu fiquei pensando nessa frase. Porque, pô, causa um efeito em quem está lendo. Ela, com milhões de seguidores, falar isso, está causando efeito nas pessoas. E eu parei para pensar, e foi bem na época que eu estava escrevendo o livro. E eu falei, não é isso. Se você passou, não tem como você voltar atrás, certo? Ok, teria sido legal a gente ganhar a situação? Teria sido legal a gente não sofrer? Teria. Mas se você já sofreu, pô, tira bom proveito. Aprende. Então, no processo da vida tem uma escola. E se você não quiser aprender com esse processo da vida, tenha certeza, você não estará preparado lá na frente para receber talvez a promessa de Deus ou talvez o grande sonho que você tem para sua vida. Se você não se preparar agora, nesse processo, você não vai conseguir realizar. Então, esses capítulos, né, dessa sessão falam sobre isso. Davi no ministério e no relacionamento dele com Deus. Sim. São quantas sessões? São 3. A primeira é? Davi na família. Uhum. Aí Davi no ministério. Inclusive, nessa do Davi do ministério, eu falo sobre o caminho. Quando se tem uma palavra. Uhum. E agora? Tipo, recebeu uma promessa de Deus. Beleza. O que eu faço agora? Boa pergunta. Essa é uma dúvida de muita gente. Então, eu também falo sobre isso. O que Davi fez, o que a gente pode fazer. E a terceira sessão é Davi no reinado. Eu estudei todo o reinado de Davi. O reinado de Davi foi marcado por muitas mortes, né? Ele foi o rei das guerras, rei do sangue. Inclusive, uma das justificativas de que Davi não construiu o templo para o Senhor, e sim Salomão, que construiu o grande templo, foi porque as mãos de Davi eram manchadas de sangue. Já Salomão seria o rei da paz, ele não precisou guerrear. Então, ele não manchou as mãos dele, por isso ele poderia construir um templo santo e sagrado ao Senhor. Sim. Por mais que ele tivesse outros pecados. Sim, interessante, cara. E como que Davi, tendo essa situação toda, ele posso estar acho que não estou enganado, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, não era? O único homem que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Tá lá na Bíblia, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Com essa pesquisa toda que você fez sobre a vida de Davi, o que garante realmente e o porquê que Deus, por mais de tudo que ele fez, ele é o homem segundo o coração de Deus? Curioso. Então, isso vai uma resposta agora do meu pai. Eu estava escrevendo o livro e eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Mas você questionando, realmente outras pessoas questionam. E aí o meu pai foi questionar. Aí o meu pai falou assim, filha, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele amou com toda a alma dele. Ele tinha um coração amoroso. Deus tem um coração de amor. Deus ama o seu filho. Os seus filhos, né, em geral. Mas ele teve coragem de dar o seu único filho por amor aos outros. E se a gente estuda a vida de Davi, inclusive na primeira sessão, Davi foi um pai que amava os seus filhos. E Davi, inclusive, infelizmente, ele precisou entregar Absalão, que era um dos seus filhos, que tentou tomar o seu reinado, mas ele precisou entregar para a morte, para que ele continuasse cumprindo a vontade de Deus, que era permanecer como rei de Israel. Então, tem uma certa ligação. Isso é o que eu entendo, é a interpretação que nós tivemos lá em casa, que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus por isso. E apesar de todos os pecados, inclusive, um dos capítulos eu falo sobre a humanidade de um escolhido. Porque não só eu tenho certeza que não sou só eu, mas muitas pessoas que recebem promessas de Deus ou que são chamadas para algo grande podem ter medo e se questionar, falar, eu não sou capaz, eu sou cheio de pecados, eu já pequei demais, ou eu ainda não consegui largar tal pecado, como que Deus vai me chamar? Mas Deus ama também os imperfeitos, porque Ele não está preocupado na sua perfeição. Ok, a Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos perfeitos como Jesus foi, mas Deus sabe que nós só alcançaremos essa perfeição quando nós estivermos na glória. Então, aqui na Terra é uma caminhada.
E é por isso que existe uma humanidade, mesmo na escolha de Deus sobre sua vida. É verdade. É exatamente isso, porque na hora que você falou do chamado, um chamado grande, né, que Deus pode fazer na nossa vida, se a gente se sentir totalmente capacitado para cumprir esse chamado, já tem um pecado ali, né? Exatamente. Porque a questão que eu acredito que mesmo nas dificuldades que a pessoa pode ter na vida, dos pecados e tudo mais, o que habilita a pessoa a seguir o que Deus chamou ela é o Espírito Santo. Se não houver a abertura para o Espírito Santo, por exemplo, Deus te deu a sabedoria de escrever, né? Deus te deu essa sabedoria. Mas se você não tiver a ação do Espírito Santo no momento que você pega o seu computador e vai escrever, não vai sair uma palavra. Nada, você gente. pode ter a questão técnica, né? E tudo mais, isso aí obviamente. Mas a inspiração, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que santifica, né? Sim, e inclusive quando eu recebi o livro físico, eu fui reler um dia antes do lançamento, eu reli todo o livro, e eu olhava e falava, eu não lembro de ter escrito isso, mas como que eu escrevi isso? Gente, é real, eu não estou falando isso para sensacionalismo, não é isso, é real, eu não lembrava de ter escrito coisas ali. Falei, é só o Espírito Santo. Eu não teria feito isso, entende? Eu não tenho essa capacidade, mas Deus escreveu por mim. Isso é muito interessante. Então, fica até uma dica aí para quem está assistindo a gente. Se Deus te chamou para algo e você faz como, sei lá, 99% das pessoas e diz como que isso vai acontecer, confie no Espírito Santo, entregue, né, para o Espírito Santo, que ele vai mostrar o caminho e a direção para você caminhar, né? E na caminhada, Deus vai qualificando, Deus vai santificando, Deus vai mostrando, né, os caminhos que você vai seguindo. Tem até uma frase de... Não lembro se eu citei essa frase no outro podcast. Eu acho que não. É que eu cito essa frase sempre quando a gente está conversando sobre isso. Tem uma frase de Jamil Albuquerque, que é brasileiro, é um escritor brasileiro. Ele disse assim, se Deus colocou esse sonho no seu coração, é porque dentro de você tem as ferramentas certas para realizá-lo. Uau. Então, Deus já te criou com esse chamado. Então, não há pecado, não há mancha capaz de te impedir de cumprir esse chamado. A gente tem um exemplo de Raabe, a prostituta da Bíblia, que fez parte da ascendência de Jesus Cristo. Olha isso, gente. Ela é dita até hoje. Ela foi uma prostituta, mas ela se arrependeu. E ela começou a fazer parte do povo de Deus. E por isso, ela foi bisavó de Davi. Davi, ele cometeu adultério, ele cometeu homicídios, mas ele também fez parte da ascendência de Cristo. Ou seja, não há pecado capaz de te impedir de se achegar ao seu Criador e de cumprir todo o propósito que ele tem para a tua vida. Se o seu coração está quebrantado, se você está arrependido, é isso que importa. Talvez uma das maiores características de Davi é que ele tem um livro na Bíblia quase inteiro de arrependimento. Salmos por completo, ele está lá. Deus, eu me arrependo. Deus, eu sei que sem ti eu não sou nada. Eu errei. Desde o ventre da minha mãe eu já nasci em pecados. Então, esse coração quebrantado fez a diferença para Davi chegar onde ele chegou. Que incrível, que incrível. E se você tivesse que tirar uma lição, né, de tudo isso que a gente está conversando sobre Davi, né? Não somente no que você escreveu, mas em tudo que você estudou, tudo que você vive na sua vida como cristã, né? O que Davi mais te ensinou nisso tudo, né? Cara, tem até o último capítulo, o epílogo do livro é Conselhos de um Rei. Olha. Que Davi, antes de morrer, ele escreveu... Ele escreveu não, né? Ele disse, e aí foi escrito, que as palavras dele para Salomão, o que ele deixou para o próximo rei de Israel. Mas o que eu mais aprendi, talvez, com Davi, tenha sido sobre a diferença entre a cristandade real e a religiosidade. E a gente falou sobre religiosidade no outro podcast. Sim. Porque a diferença entre Davi e Saul foi muito gritante. Antes de existir um rei em Israel, o povo pedia por um rei. Samuel foi lá e consultou a Deus. Falou, olha, o povo está me pedindo um rei, eu não sei o que fazer. Não basta os sacerdotes e, pelo jeito, não está bastando a voz de Deus. E Deus ficou chateado. Falou, olha, eles não estão aceitando a minha voz, mas beleza, com esse coração endurecido, tá bom, eu vou entregar um rei. Vai lá e unge Saul. Ou seja, Saul foi escolhido por Deus de certa forma. Não foi alguém que Samuel pensou do nada, vou colocar Saul porque ele é um grande empreendedor da cidade. Não. Saul foi escolhido por Deus.
Saul tinha o Espírito de Deus. Só que Saul errou, Saul falhou. O Espírito abandonou Saul. A Bíblia fala isso, que o Espírito de Deus abandonou Saul quando ele desobedeceu a Deus. No livro eu explico tudo mais certinho, como que foi a forma, mas ele desobedeceu, ele foi religioso. Ele quis cumprir um sacrifício que é dito na Bíblia, está na lei de Deus, que a gente tem que cumprir sacrifícios. Só que ele errou na forma de cumprir esse sacrifício. E aí entra a frase que eu escrevi: Deus honra princípios e não religiosidade. Enquanto Saul estava cumprindo uma religiosidade, enquanto Saul estava fazendo o sacrifício, Davi estava lá de trás das manadas. Ele estava honrando o pai dele no trabalho. Ele estava cumprindo o princípio de honra pai e mãe. E, além disso, ele estava tendo um coração adorador. Eu fico imaginando que Davi, cuidando das ovelhas, ele ficava em espírito, falando com o Senhor. E Deus se apossou de Davi. Deus percebeu aquilo. E Deus falou para Samuel: olha só, tem um início. Nossa, é maravilhoso. Eu vou abrir aqui. Perfeito. Rapidinho. Quando Deus falou para Samuel, falou assim: olha só, por que você ainda está preocupado com Saul? Quando Saul errou, Samuel ficou muito chateado. Samuel ficou irado realmente. E falou: olha, o Espírito de Deus vai se afastar de você. E a Bíblia fala isso. E lá em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Então Deus falou assim: olha só, para de chorar por Saul. Saul não me escolheu. Saul preferiu ser religioso, mas enquanto isso, tem um belemita. Enquanto isso, tem alguém lá de trás das manadas que eu já escolhi e que eu vou colocar como rei de Israel. Não só isso, eu vou firmar a descendência dele por todo Israel. E, inclusive, é por isso que fala, né, que Deus deu o seu único filho, que é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, ele é descendente de Davi. Jesus Cristo não tem o sangue de Davi. Se você olha as Escrituras, Davi é ascendente de José, marido de Maria. Só que Jesus não tem o sangue de José. Jesus tem, no máximo, o sangue de Maria. Mas esse já é um dos maiores exemplos de adoção da Bíblia, inclusive. Só que por quê? Porque Deus tinha feito a promessa para Davi, que ele iria firmar a descendência de Davi como rei de Israel. E Jesus Cristo veio como o sumo sacerdote, o grande rei. Perfeito, né? A gente entendendo essa genealogia. E a gente, às vezes, para pensar, né? Às vezes, quando a pessoa vai lendo a Bíblia pela primeira vez, que ela termina lá realmente em José. E aí a pessoa fala, mas não, é tipo assim, né? Tudo bem, José aceitou o chamado dele, tudo mais, contribuiu, mas Jesus é filho de Deus, né? E utilizou de Maria para nascer o filho e tudo mais, né? Enfim, é o que a gente sabe. E aí vem esse entendimento muito maior, né, da paternidade, não sendo somente de sangue, mas também Isso de cumprir o chamado de Deus, né? José, ele tinha todo o motivo do mundo para abandonar Maria, né? Principalmente naquela época, né, onde que uma mulher pega em adultério, ela era apedrejada. Em praça pública, enfim. José, ele tinha todos os artifícios ali, até para acabar com a vida de Maria. E você vê que a primeira atitude dele foi apenas de abandoná-la, né? Ele não iria nem expor a situação. Não ia expor nem a situação. E aí o anjo veio em sonho e revelou, né, o chamado de Deus. E quão grande homem ele foi, né? De assumir esse chamado, assumir Maria, assumir tudo que Deus colocou como propósito de vida. E hoje nós reconhecemos quem é Jesus também porque teve a contribuição dele e o sim dele, né? Então são os grandes homens da Bíblia, né? Assim como Davi e assim como tantos outros, né? José também teve um grande papel na história da salvação. Que é pouco falado, né? Que é pouco falado. Tipo, tem poucos capítulos na Bíblia que citam José. Ele é conhecido como homem do silêncio, né? Isso aí. Ele é conhecido como um homem do silêncio, né? Ele viu tudo acontecendo, mas ele não quis se pronunciar. Ele foi vivendo, ele viveu o chamado de Deus. Deu uma profissão para Jesus, né? De carpinteiro. Então, é interessante a gente ver como que essa descendência, ela se cumpre realmente em Jesus. E Jesus é o grande rei de Israel, né?
muito bonito, né? A gente conhecer a história da Bíblia e a gente entender o porquê que nós estamos aqui, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente se aprofunda, mais a gente ama. Porque não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece, né? É verdade. Eu falo sobre isso. Que a intimidade com Deus ela é tão importante. Porque se a gente não buscar essa intimidade, a gente vai estar sendo hipócrita quando a gente falar, Deus, eu te amo. Para você começar a namorar e casar com uma mulher ou com um homem, no caso, você tem que conhecê-la para poder dizer que ama, né? Para você poder prometer lá no altar lá que vai ser fiel o resto da vida. O altar da nossa vida com Deus também tem esse chamado, né? Pra gente dizer que ama, que a gente vai ser fiel até toda a vida. A gente precisa conhecer também, com né? certeza. Que legal. Annalice, as suas pregações, né? Você falou que teve mais, né? Quando no lançamento, sempre depois assim. Deu uma diminuída. Mas como que tá agora? Tem previsão pra pregação? Então, eu iria novamente pra Rondônia agora em maio com os meus pais. Mas aconteceu um imprevisto de um outro compromisso aqui, então eu vou ter que ficar enquanto meus pais vão. Só que não tenho agora nenhuma data fixa, já não tenho mais nada combinado. Inclusive, se você quiser fazer o convite, é só entrar em contato pelo WhatsApp com DDD 22 981 55 0001. Ótimo. Mas sempre assim, eu aceito o convite, eu não cobro por ministrações, porque eu entendo que é para levar o nome de Jesus, eu entendo como um ministério evangelístico. Eu sempre fico muito nervosa antes das pregações, e é engraçado porque a maioria das vezes eu prego sobre os meus livros. Então eu já tenho domínio, sabe? Humanamente falando, eu tenho as técnicas. Só que eu acho que esse é o temor. Quando você tem temor pelas coisas de Deus, você se preocupa. É uma ansiedade que a Bíblia fala, né? Pra gente não andar ansioso por coisa alguma. Só que a gente tem um temor. É diferente de ansiedade. Porque eu sei que eu sou responsável pelo que eu vou estar dizendo ali na frente. Se eu falar qualquer hipocrisia, se eu for mal educada, se eu usar as palavras erradas... Eu sempre lembro de uma mulher que um dia ficou famosa aí porque ela estava no meio do altar e ela começou a falar um montão de palavrão. E eu fico, gente, é o nome de Deus que está ali, sabe? A gente não pode brincar com o nome de Deus, isso é muito sério. Então, eu sempre, antes de pregar, fico nervosa, tenho esses meus momentos, mas quando eu subo no altar e eu começo a falar, eu vejo que é realmente Deus no meu lugar, sabe? Acaba aquilo e eu fico, nossa, graças a Deus. É um alívio. Sim, sim. E hoje você é chamado mais para pregar para jovens ou para a igreja em geral? Tem sido a igreja em geral, acredita? Que legal. No começo era mais para jovens, porque eu acho que as pessoas não me conheciam muito, só que acaba. Eu tento. Eu juro que eu tento. Deus já me falou que o meu ministério é para jovens. Então eu tento mudar um pouco o palavreado, eu tento, sabe, dar mais ênfase de uma forma mais divertida e tal, mas eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade. Sim. Eu acho que é porque eu sou a filha mais nova, então eu cresci já tendo gente mais velha para eu poder me espelhar. Eu não tenho gente mais nova para eu me espelhar, entendeu? Então, eu só tenho gente mais velha. E aí as pessoas foram percebendo isso, então hoje eu prego para todos. E eu acredito também, vendo de fora, que o ciclo de amizade dos seus pais também influenciaram muito também na sua vida, porque você cresceu vendo eles indo em outros lugares, em outras igrejas, convivendo com outros pastores, com outras pessoas mais velhas. Então, as influências que você tem são de pessoas mais velhas, né? Então, é natural que isso seja como um espelho, né? De a gente absorver as nossas referências e passar isso para frente, né? E eu acho isso também muito interessante, porque da mesma forma que é uma visão que eu tenho, né? Para evangelizar jovem, na minha visão, tem que ser pessoas mais velhas. Porque o jovem, ele tem uma grande dificuldade de olhar para outro jovem... Eu também penso nisso. E respeitar, entre aspas, o que aquele jovem está falando. Demais. Quando você vê uma pessoa mais velha, né? Que já passou por uma experiência de vida, já passou por aquilo que ele está passando, e ele consegue dar uma outra visão, que, olha, isso que você está vivendo agora vai passar, e tudo mais, e tudo mais. Existe um toque diferente, né? Uma recepção diferente. Sim. Porque o jovem, você tem 17? 17. Então, um jovem de 15 anos, 16 anos vai olhar para a Annalice, ela tem a mesma idade que eu. Não, e
E chega a ser engraçado, porque se a gente parar pra pensar, quando eu tô pregando pra jovens, tem jovens até acima da minha idade. Então eles me olham e falam assim, essa menina aí... Só que, sei lá, e tipo, existem doutrinas e mais doutrinas. Sim. Tem igrejas, tipo a igreja presbiteriana. Ano passado, em setembro, eu fui pregar numa igreja presbiteriana lá de Cardoso Moreira. E eu fiquei, assim, impressionada. Nossa, que igreja organizada. E o grupo de jovens, muitos adolescentes. Que legal. Tinha muitos adolescentes. E o casal de senhores, era um casal de senhores que estava liderando. E eu nunca tinha tido essa visão de casal mais idoso. Tipo, eles não são idosos. Ai, meu Deus. Eles não são idosos. Eles têm, tipo, 50 e poucos anos. Certo. E se eu falar que é idoso, meu pai vai falar assim, então eu sou idoso? Não. Eu só tô querendo dizer é que mais velho. Porque Sim. eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha, tipo, até 30 anos, sabe? Certo. E aí, todas as igrejas que eu passei, os líderes eram até 30 anos. Inclusive, hoje eu tô numa igreja que os líderes são mais jovens ainda. Então, quando eu vi, eu fiquei impressionada. E eu falei, esse é o poder da palavra de Deus. Eu acho que isso prova mais que tudo que quem convence é o Espírito Santo. Perfeito. A igreja, ela pode ter o que tiver mais na moda para os adolescentes. Ela pode ter gente nova falando ou gente mais velha. Ela pode ter tudo que quiser chamar a atenção daquele jovem. Mas se não tiver o Espírito Santo naquela igreja, não vai atrair. Porque Vira só quem um show. convence é ele. Exatamente. Vira só um circo. Como que a gente vê? Eu gosto muito de um texto que eu li em 2020, eu acho, que é as igrejas evangélicas, elas têm se tornado um picadeiro. Só tem Forte. palhaço em cima do altar, sabe? Querendo fazer o outro rir. Só que, cara, quando você tá fazendo o outro rir, quando você só tá ali acariciando o pecado, ou Jesus é só amor. Ah, continua. Ah, você acabou de chegar na igreja? Pode continuar com as suas práticas. Quando você só acaricia o pecado, você não está dando liberdade para o Espírito Santo. E uma igreja assim, ela pode crescer aos olhos humanos, porque a gente vê muitas igrejas assim crescendo aos olhos humanos. Mas a porta é tão estreita que uma igreja tão grande assim não vai conseguir entrar. Isso vai muito de encontro da fala do seu pai no podcast do final de ano, do seu pai falando que as igrejas elas precisam ensinar. Sim. E não querer fazer graça, né? Isso em outras aí. palavras, eu não lembro agora a palavra que ele usou direitinho, mas ele usou justamente isso, né? Que as igrejas elas precisam usar os púlpitos, né? Os altares e tudo mais para ensinar, para falar de Jesus, porque parece que não tá querendo ensinar. Eles falam de tudo, menos de Jesus. E realmente, né? Hoje, na minha visão, né? Existem muita gente que pega técnicas de coach para colocar dentro da igreja, né? De autoestima, enfim. É importante? Mas não Tem é a como parte... dosar, né, gente? Não é a parte principal, Exato. né? E eu acho que é importante, quem está nos ouvindo, você pode se preocupar. Tá, mas e agora? Como é que eu sei que a minha igreja realmente ela tá me ensinando de verdade ou eu não estou sendo conivente com uma igreja que é um circo? Gente, se você tem intimidade com Deus, se você está lendo a Bíblia, se você está ouvindo a voz do Senhor, o Espírito Santo vai te incomodar e vai te alertar. E não fique só de olho no que a internet, por exemplo, está dizendo. Porque hoje em dia a internet fala muito, né? Olha, as igrejas mais tradicionais, então elas só vão ensinar a Bíblia. As igrejas mais novas estão tudo não se importando para a intimidade com Deus. Gente, não é assim. Tem muita igreja tradicional que está mais na religiosidade do que ouvir a Deus. Tem muita igreja tradicional que a gente vê que está mais ouvindo o pastor do que, sabe? A igreja está mais afim de ouvir as palavras do homem do que ouvir a palavra de Deus. Porque se firmou na religiosidade. Enquanto tem igrejas mais novas que estão dando mais liberdade para o Espírito Santo. Então não é questão de idade de igreja, não é questão de placa denominacional, é questão do que você está sentindo, o que o Espírito Santo de Deus está te fazendo sentir. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque mexe com muita coisa, né? E as pessoas, na minha visão, tá muito perdida para onde que elas vão, né? Acaba que tem muitas opções, muitas. né? Se a gente, lá onde a gente mora, por exemplo, é um bairro que relativamente não é tão grande, mas tem 15 igrejas. Olha isso. Então, você tem muitas opções. Então, você ouvir realmente Deus falar com você é um grande sinal que você está indo para um caminho certo e tudo mais. E
a gente voltando, né, o que a gente estava falando aqui no podcast, você precisa ter a sua intimidade com Deus. Cara. Não terceirize sua intimidade com Deus. É uma visão que eu tenho assim desde sempre, sabe? Que você não pode colocar a sua espiritualidade, a sua vivência com Deus no que o outro vai falar. Tem muita gente que procura até uma igreja, até pessoas, por exemplo, que estão afastadas, e aí procura a igreja achando que alguém vai dizer o que você precisa fazer. Né? Olha, Deus falou para você fazer isso, isso, isso. Sendo que você tem livre acesso a Deus. Sim. Jesus morreu exatamente para isso, né? Com esse objetivo. Para você ter esse livre acesso, de você pegar uma Bíblia, você abrir, antes de você abrir, claro, fazer uma oração e falar assim, Deus fala comigo através da sua palavra. E eu sou prova viva, gente. Fala, tá? Ele fala. Quando você pede ao Espírito Santo com temor, né? Com fé realmente, e você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com você. Deus vai te dar as respostas, né? Você não precisa terceirizar. Você não precisa dizer, olha, se o que o fulano vai dizer, ou se... Não, gente, é você e Deus, é um relacionamento, é você e Deus com você, e é totalmente possível isso. Então, o mundo de hoje quer pregar que você não vai ter acesso a Deus, mas Deus é teu amigo, cara. Né? Exato. Foi o que Deus acabou ministrando muito no meu coração no último tempo. Eu até postei, o primeiro vídeo desse ano foi sobre isso, não terceirize seu relacionamento com Deus. No último ano, Deus me mostrou diversas vezes como que eu não posso terceirizar. Eu sempre fui a favor do devocional e você ter essa prática diária. Desde 2020 eu faço isso. Só que acaba que na correria do dia a dia tem dia que você não faz, entendeu? Tem dia que você passa. Às vezes você está numa viagem, você não quer ler a Bíblia, você está cansado. E aí são nessas doses pequenas que você percebe que às vezes você está deixando de lado o seu relacionamento com Deus. E que às vezes você é muito influenciado. E eu me preocupo muito. E aí eu falo até para os jovens, porque a gente não tem tanta maturidade ainda como os adultos, como vocês. Então a gente é muito fácil para ser levado do outro lado. É como se fosse uma folha de papel, vai o vento e nos empurra. Então eu me preocupo, porque eu falo, a gente não pode terceirizar esse relacionamento com Deus. Eu não posso deixar para o meu pastor ou para o meu líder. Porque se um dia, então, eles estiverem mal no relacionamento deles com Deus, eles estiverem, às vezes, chateados com uma situação, e infelizmente acontece muito, de usar o púlpito para chamar a atenção de alguém. Gente, primeiro, isso daí é muito errado. Nunca use do púlpito para chamar a atenção de alguém, para fazer fofoca entre linhas. Mas se às vezes ele faz isso, e ele às vezes vai me machucar, então eu vou ficar machucado com a igreja e vou abandonar Jesus por causa disso? Não. Se eu estiver firme no meu relacionamento com Deus, eu não vou me importar com o que o líder está falando. Porque eu vou saber que Deus é maior na minha vida e o que Deus realmente está dizendo para mim. É exatamente isso. É exatamente isso. O propósito de Deus ele tem que ser muito maior. Sim. Porque é um tema que é tão corriqueiro, né? Acontece tanto que as pessoas às vezes não entram no assunto porque não quer mexer na ferida, né? Porque realmente é um problema, né? Sim. As pessoas abandonarem Deus por causa dos outros, né? E é difícil, muito comum. né? O conselho que eu posso te dar, né, de ter 27 anos de vida, não tenho tanto, né, tem gente com muito mais do que eu, mas eu tenho 27 anos, então já tive, por exemplo, assim, experiências de querer abandonar a Deus e justamente por causa de pessoas, mas o que eu aprendi na minha vida foi o seguinte, a pessoa que te fez ficar triste com a igreja, ela também precisa de Deus. Muito. Então, talvez o seu testemunho de perseverança vai ser um testemunho da conversão dela. Então, se ela precisa de conversão, se ela precisa de melhoria de vida, seja você também esse canal de bênção. Não deixe que o inimigo utilize dessa brecha para te afastar da presença de Deus. Faça o contrário. Se encha cada vez mais do Espírito Santo para você ser esse canal de bênção e conversão na vida da outra pessoa. Né? Perfeito. Então, porque o inimigo ele vai tentar fazer o contrário, né? De usar de tudo quanto é tipo, tirar cada vez mais. Porque uma vez eu ouvi algo, eu não sei se eu falei isso no outro podcast, mas se eu falei, eu repito, né? O inimigo ele tem estratégias para atacar a igreja. O irmãozinho que ele senta lá no banco, tranquilinho, o inimigo vai atacar ele? Vai. Mas não
tanto quanto quem está com o microfone na mão e está Exatamente. liderando uma igreja, liderando um grupo, né, uma célula, seja o que for. Essa pessoa ela vai ser atacada por quê? Porque o inimigo pensa o seguinte: se essa pessoa cair, não é somente ele que cai toda uma estrutura junto, cai uma igreja junto, cai um grupo junto. Cai um propósito. Cai um propósito. Então, se eu derrubar uma família, sei lá, um casal de pastores ou um casal de líderes, seja quem for, quantas pessoas que tinham eles como espelho e a falar, nossa, aconteceu isso? Então, é uma mentira que a gente vive. E aí a pessoa sai da igreja. Isso acontece muitas vezes. E é bom você falar isso, porque, gente, mesmo que seja pastor, mesmo que seja um líder, ele é humano. É humano. Ele vai errar. E precisa da nossa oração. Né? Exatamente. Ele precisa do nosso apoio também. A gente acha que só nós precisamos ser abençoado pelos líderes. Só a gente precisa querer a atenção deles. Tá, mas e quando eles estiverem precisando de apoio? Sim. E quando eles estiverem passando por uma situação difícil? E quando o seu casal de pastores estiver talvez tentando engravidar e não está conseguindo, e você o tempo todo enchendo eles de problema, olha, eu quero ajuda, Tá, e qual a ajuda que eles estão precisando? Então, eles são seres humanos. Eles vão errar e eles vão pecar. A gente não pode achar que só porque está em cima do altar é perfeito. Tem que buscar uma constância na vida com Deus, isso é inegável. Só que vai ter momentos de queda. E eu acho que por isso é importante você ter a ligação com o Espírito Santo, porque às vezes você está na igreja e você pensa, meu Deus, o meu pastor fez isso, então eu tenho que sair da igreja. Não é assim. É você perceber as práticas, o que é constante dentro daquela casa de oração. Se é constante o que a Bíblia condena, aí sim você se afasta. Agora, se foi um erro, você vai entender que é porque a igreja está sendo liderada por homens, e não porque não foi um anjo que desceu do céu e falou assim, eu vou agora começar a liderar essa igreja. São pessoas. É verdade. Sobre essa questão de orar pelas pessoas, isso é extremamente importante, porque eu fico pensando igual o seu pai e sua mãe, né? O pastor Alan, pastor Aline. Eles trabalham com reestruturação de família. Aí eu fico imaginando, né, no primeiro dia que nós tivemos lá em março do ano passado, e a gente viu aquela quantidade de pessoas, de casais e tudo mais, no final do encontro, né, eles pediram para orar por nós. Mas nós sentimos no coração também de orar por eles, Sim. sabe? Porque é uma mão de via dupla. Porque eu acredito que o inferno deve ficar, assim, apavoroso. Muito, gente. Pelo que o Bodas de Caná faz, né? O que o ministério realiza, né? E tendo ali a liderança do seu pai e da sua mãe. Tendo eles ali à frente, tirando realmente, literalmente, pessoas do inferno, né? Que poderiam viver, que vivem o inferno em vida, né? Sim. Porque tem isso também, Com o inferno certeza. em vida, né? De ter brigas, de ter desavenças, separações. Eles restauram através da ação do Espírito Santo e eles são canais dessa bênção na vida das pessoas. Então, fica aí até para você que está assistindo a gente e conhece o pastor Alan, conhece a pastora Aline, conhece a Orem. família, orem por eles, né? Gente, diabo tenta atacar de diversas formas. São milhares de testemunhos que a gente tem há 13 anos que o Bodas existe. Então, há 13 anos que existem testemunhos. Meus pais já tiraram famílias das drogas, sabe? Famílias que tinha casais na época que o marido estava vendendo carro para construir boca de fumo. Certo. E aí o que aconteceu? Os meus pais começaram a cuidar e hoje não vendeu o carro e hoje eles são grandes pessoas, sabe? A família cresceu, os filhos cresceram, foram para a universidade. Então, faz a diferença. Só que o diabo não tá feliz. O inferno não tá ok com isso. Tem um livro do C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E é um livro muito confuso, porque quando ele fala de pai, na verdade é o diabo. Quando fala de nossa casa, é o inferno. Então, você tem que trocar toda a sua mente para ler. Uhum. Só que é um livro interessantíssimo, porque fala de todas as formas. Quais as formas que Satanás usa para levar uma pessoa para o inferno. Porque ele está ensinando alguém a fazer isso, entende? Então, é maravilhoso. E uma das coisas é justamente... Ele não quer trabalhar na vida de quem está lá fora. Ele quer trabalhar na vida de quem já está dentro. Então, às vezes, quem está ali lutando pelas famílias, quem está ali lutando pelo pastoreio, ele vai querer atacar aquela pessoa. E o livro prova isso. Então, orem
muito pelos seus líderes, pelos seus pastores, porque faz toda a diferença você cobri-los de oração. Porque, às vezes, a igreja não tem nem noção do que os pastores passam. E só quem, às vezes, está dentro da igreja, liderando junto com os pastores, ou mais próximo, que ouve as histórias, você fica... Eu lembro que, ano passado, no final do ano, eu estava numa confraternização com os meus amigos da igreja, e tinha alguns líderes lá, e a gente começou a ouvir umas histórias que a gente ficava assim... Caraca, isso aconteceu na igreja, olha isso. E coisas muito sérias espiritualmente falando. E que a gente não tem noção. Não tem, né? A vida espiritual, né, é assim, né? Acho que foi Paulo que disse, né, que a minha batalha não é contra os homens de carne e osso, né? São com os demônios e potestades que ficam a pairar aí pelos ares. Porque o mundo espiritual é real. É real. Não venha achar que é um conto de fadas, que não é real oficial, né? Como dizem os jovens, né? Real oficial, porque você que está aí, né? Você precisa realmente sentir algo, né? E buscar esse relacionamento com Deus, né? Porque tem gente que fala, Thiago, você como host podcast tem que ser neutro. Eu sou cristão, Isso então aí. Não tem como ser neutro nesse sentido, sabe? Eu estaria negando a minha fé se eu fosse neutro nesse sentido, né? Respeito todo mundo tem Isso aí, com certeza. Liberdade de ser qualquer coisa, até de não ser nada, mas equivalente a mim, o que eu penso é exatamente esse ponto. E até o que a gente quer passar pro mundo. Que passar pelo mundo. Você tem a liberdade que você quiser ter. Mas se a gente quer passar algo pro mundo, é isso. Você pode passar pro mundo a liberdade de não ser alguém com religião. E a gente vai passar a liberdade de conhecer Jesus Cristo. Sim. É igual a questão, o Brasil é um país laico. Certo, país laico significa o quê? Que não existe uma religião oficial. Mas não é um país... anticristão ou anti-religião. É um país laico. Você tem qualquer possibilidade. Mas o Brasil não é um país que você não pode falar. É um país onde você tem a liberdade para exercer qualquer credo religioso que você bem entender. Então, cabe a mim, e penso que o Noar Podcast é um meio também de transformação de vidas, né? É um meio de agregar na vida das pessoas através de falando sobre saúde mental, falando sobre como ter um voto consciente, trazendo os políticos aqui para a gente poder debater e falar sobre as propostas, mas também é um caminho também espiritual para trazer luz naquilo que a gente acredita. Maravilhoso. Né? Então, trazer a Analice aqui hoje é um motivo também de alegria para a gente, porque é uma pessoa não querendo encher o balão, né? Mas sendo sincero, realmente é uma pessoa extremamente capacitada para falar sobre Deus. Não somente, eu falei isso no início do podcast, mas não somente porque ela fala bem, mas ela fala muito bem, mas vive realmente o que fala, né? A gente conhece os pais, conhece os irmãos, sabe como a família ela é envolvida realmente no que é pregado, e não somente pregado, mas vivenciado e assim falado. Então trazer pessoas assim como ela, assim como os pais dela, como tantos outros já tiveram aqui no nosso podcast, a gente faz uma seleção, principalmente no que envolve questões espirituais, sabe? A gente não tem como brincar, né? Entra nessa questão. A brincadeira fica aí em outra área. Não nada a ver. Não nada a ver, né? Mas no que envolve realmente a vida espiritual das pessoas, a gente não tem como fazer negociações, tem que ser propósito, né? Então, unir propósitos é algo que eu gosto. E sou muito grato a Deus de verdade, Analice, por Deus ter unido os nossos propósitos, Graças né? a Ele. Deus ter colocado seus pais na nossa vida, de ter conhecido toda a sua família, de verdade. E muito feliz por você ter aceito o convite de estar aqui no podcast hoje, de verdade. Vocês também são bênção nas nossas vidas. Todo ano passado lá no Bodas, nos ajudando com as mídias. É maravilhoso caminhar com vocês. Obrigado. E espero que você tenha gostado do podcast eu hoje. Eu amei. Ai, hoje foi tão mais leve, porque no primeiro dia eu tava muito nervosa. Hoje em dia foi mais leve. Que bom que você gostou. E para encontrar os seus livros, tanto... Ela tá em venda ainda, A Conversa no Poço? Tá em venda o livro da Conversa no Poço, gente. Vocês podem adquirir tanto A Conversa no Poço quanto o livro de Davi. É só vocês entrarem em contato com o WhatsApp, que eu já disse, mas eu vou até repetir, com o DDD 22 981 55 0001. Ou vocês podem clicar lá na bio do Instagram, @PrincesaCristã, me sigam lá. Com artigo, ok? A Princesa Cristã. Porque lá na bio também tem o e-book. Então, falando nisso, não quero físico, prefiro ler no Kindle. Também tem liberado no Kindle. Não tenho Kindle.
tem liberado em outras plataformas. Então você clica lá no link da bio que você vai encontrar. Muito legal, muito legal. E se você quer conhecer também sobre a Conversa no Poço, a gente tem um podcast muito legal. Ela disse que estava mais nervosa, mas nem pareceu que estava nervosa. Mas a gente tem um podcast inteirinho que a gente fala sobre a Conversa no Poço, fala sobre outras coisas também muito legais. E vale a pena. A Thalia vai deixar aqui na descrição desse episódio também. O primeiro episódio é só você olhar aqui na descrição que vai ter o link. Você vai clicar aí e vai direto para o outro episódio que a gente teve com a Analice Barroso. E Analice, o que eu desejo para você é muito sucesso de verdade na sua vida, que Deus abençoe ainda mais a sua caminhada, que esse ano escolar, o último, seja abençoado, seja somente de notas maravilhosas, e que Deus abençoe, que no final do ano aí tenha uma formatura linda, né, Amém. e Deus te preparando para a sua jornada, né, como adulta, né, então, você faz 18 esse ano? Faço, em junho. Então, vai chegar a vida adulta aí, olha, outras responsabilidades, Sim. mas tudo com a direção de Deus. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, como já tem dado certo, né? Então, mande um abraço pro seu pai, pra sua mãe. Pode deixar. Um carinho muito especial por eles, né? Um carinho genuíno realmente por tanto aprendizado, né? No último dia lá do encontro do Bodas, eu até me emocionei, porque eu fiquei surpreso, na verdade, seu pai chamou ele lá na frente, né, para poder falar também. Mas a gente conviveu, né, durante esse tempo todo, mas a gente aprendeu muito, né? A gente chegava em casa e aplicava as coisas que a gente escutava lá no nosso casamento. A gente aplica até hoje, né? Que bênção. Uma das primeiras coisas, né, que eu aprendi com seu pai foi: eu te autorizo prosperar. Isso daí, cara, Isso é uma chave. É uma chave, né? Então, você ter esse cajado na sua mão realmente, né, de você ser o líder da sua casa, o sacerdote espiritual da sua família, né, e você assumir essa responsabilidade, né, então dar uma bênção é autorizar prosperar, né, então aprendi muitas coisas e com certeza iremos aprender cada vez mais. Obrigadão pela oportunidade. Tá ótimo. E a gente, você vai dar suas palavras finais daqui a pouco, graças a Deus, né? Agora a gente vai falar da pizza, né? A gente, a Thalia vai trazer pra gente aí. E deixa eu ligar o microfone aqui, que a Thalia vai captar lá pelo celular, né? Deixa eu agradecer a nossa grande parceira do nosso No Ar Podcast, a Cantinho do Pão, a padaria sensacional localizada ali no bairro Bem-TV, na RJ 116. A Thalia vai colocar aqui as imagens da pizza que ela já fez, né, Thalia? Ela vai fazer. E você vai poder conferir essa pizza maravilhosa lá na Cantinho do Pão. A pizza é assada na hora, a massa da casa. E lá você encontra uma grande variedade também de pães, doces e também salgados. Um espaço maravilhoso para você levar toda a família. E confira o Instagram que está aqui embaixo, @Cantinho do Pão OFC. Um grande abraço para toda a equipe maravilhosa da Cantinho do Pão Padaria no Bem-TV. Top demais, e gratidão também aos nossos parceiros da SAF Assistencial, Resolve Educação, grande parceiro do nosso No Ar Podcast também, Terabyte, máxima conexão à internet, e Soneca Colchões em Nova Friburgo, tendo a loja em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune, no centro da cidade, e lá no Instagram da Soneca Colchões, @sonecacolchões.nf, você vê a Analice por lá também, mostrando as novidades de sofás, camas, colchões, né? Isso aí. É legal também, né? Outra profissão, é 1001 coisas. Mas é muito legal porque você mostra os detalhes, né, dos Sim, móveis. eu amo gravar esses vídeos. E a gente vê que é com muito detalhe, né? Os detalhes realmente, né, do produto. Então a pessoa já acaba chegando na loja já sabendo o que ela realmente quer, né? Sim. Inclusive, algo que eu quero parar esse ano é abrir para outras lojas de Friburgo, sabe? Para eu gravar os vídeos para as outras lojas. É um projeto que eu tenho. Só que eu não sei quando que eu vou conseguir por conta da escola, de curso de inglês e tudo mais, mas é algo que eu tô planejando. Perfeito. Não, vai dar tudo certo. Amém. Se não for esse ano por causa da escola... É ano que vem. Vai dar tempo. Analice, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade aí para deixar seu recado final aí no nosso No Ar Podcast. Só agradecer mesmo por vocês terem aberto mais uma vez esse canal aqui para as palavras que Deus fala através de mim. Eu tenho certeza que Ele está presente aqui. E não só hoje, mas todos os dias que vocês estão aqui trabalhando, que vocês estão
permitindo que a voz de vocês seja, de certa forma, um canal de bênção na vida das pessoas. Parabéns por esse projeto. Amém, muito obrigado. E Thalia, obrigado também pela operação de sempre, minha esposa maravilhosa. Perfeita. Sempre aí, competentíssima, não somente na operação, mas também nos cortes, né, que Sim. são colocados no nosso perfil, no perfil dos nossos convidados. E galera, sexta-feira a gente tem episódio, tá? 7h30 da noite, tá no meio, né, Thalia? 7h30 da noite a gente tem um episódio muito legal, a gente vai receber uma profissional da área da beleza, ela também foi eleita uma das melhores de 2023 em Nova Friburgo. A gente vai falar sobre micropigmentação e outras vertentes também da beleza. É a Chay Feitosa, né, Thalia? É Chay, né? Chay para os íntimos. Mas ela tem um salão de beleza também, lá em Friburgo, muito legal, muito bacana. A agenda tá aqui no nosso Instagram, @noar_pdc, ou escreve no Ar Podcast que você acha facinho, a agenda completa da semana. E no dia 15 de fevereiro, na semana que vem, né, Thalia, teremos um podcast especial, tá? A gente vai ter uma parceria com a Aliança Bibarrense, lá de Duas Barras, nosso amigo Pedro, e a gente vai receber o pré-candidato a prefeito de Duas Barras, o professor Bebeto. Então vai ser um podcast muito legal e vai ser o primeiro podcast em parceria. Então eu vou ter um co-host. Na verdade, ele vai ser o host e eu vou ser o co-host dele, né? Ele vai entrar com as perguntas mais técnicas, voltadas para Duas Barras, ele sendo morador de Duas Barras, e eu vou entrar com as perguntas mais populares, né, dos eleitores e tudo mais. Vai ser umas perguntas bem legais nesse sentido. Então fica já o convite para você da nossa região ou morador de Duas Barras, principalmente, conhecer aí o pré-candidato a prefeito Bebeto, professor Bebeto, dia 15 de fevereiro, 7h30 da noite, aqui no Noar Podcast. Então, na semana que vem tem 3 podcasts, quarta, quinta e sexta. Então, vai ser bem legal. Tudo na sua palma da mão pelo Instagram. Confira lá, @noar_pdc. Gente, beijão no coração, ó. Tchau, Até tchau. breve. Tchau, tchau.